do tema Ensino, Pesquisa e Extensão. Mas ele não. Vamos à pergunta. As unidades acadêmicas são recentes e seu corpo docente é novo. Grupos e laboratórios de pesquisa estão em fase de criação e consolidação. Na disputa de bolsas e recursos da UFRPE para a realização de pesquisa, normalmente as unidades perdem para a sede. Como minimizar essa disparidade para fomentar o crescimento nas unidades? Quem inicia agora respondendo é a chapa 1. Isso é uma realidade, né? A gente, é o que eu falo, a gente precisa ter um olhar especial e eu acho que a gente cresce quando a gente começa a vivenciar esse tipo de situação, né? Então nós temos realmente, as nossas unidades são unidades novas, né? Um corpo docente novo e a gente precisa trabalhar políticas. Se a gente ainda não existe a política, a gente precisa atentar para essa situação. E a gente precisa propor umas políticas que possam dar essa possibilidade, essa oportunidade àqueles docentes que realmente são, veja, nós aqui na unidade, nós somos muito novinhos, né? Já a unidade de Serra Talhada já tem um corpo mais consolidado, já tem pós-graduação, né? Já, enfim. E também na UAXA nós temos já pós-graduação e isso facilita um pouco mais. A gente está começando agora, né? Eu digo sempre que a nossa caçula está começando e a gente precisa dar uma atenção, né, a essas questões, né, para poder oportunizar cada vez mais a participação desses professores, dessas professoras nos programas e a gente até fazer uma política, elaborar uma política, porque não tem como não ver com certo cuidado e não tem como não diferenciar, né? Uma unidade está começando, a unidade está precisando de um olhar diferenciado e a gente propôs as políticas, a gente está aqui para discutir, a gente está aqui para fortalecer essas questões que ainda deixam a desejar em relação às oportunidades, considerando as nossas unidades acadêmicas. Bom, eu sou oriunda da unidade acadêmica, isso não é privilégio só de algumas pessoas, não é privilégio de muitas. Eu fui privilegiada por escolher uma unidade acadêmica, não tinha nenhum interesse de sair de lá, sair para cumprir uma missão e passei por esse processo de implementação da unidade acadêmica de Serra Talhada e como pró-reitora da UAXA e estou aqui, né, acompanhando vocês desde o início. Eu queria dizer que é importante a gente lembrar que muitas dificuldades acontecem quando a gente ainda não tem o quantitativo do corpo docente que nós precisamos. Hoje nós temos em média 25 professores efetivos, né, aqui na unidade acadêmica de Belo Jardim. Nós temos um quantitativo de 532 estudantes. E, de fato, nós precisamos, né, fazer com que haja uma prioridade diante das dificuldades de concorrer com a unidade que já é consolidada e com a própria sede. Então, os programas e as políticas precisam priorizar a unidade acadêmica para a gente ter um maior equilíbrio, uma maior equidade no desenvolvimento de projetos de pesquisa, de ensino, de extensão, de inovação. E precisamos também ter esse equilíbrio na distribuição das bolsas, né?
né? Porque do jeito que é colocado, né, na concorrência, como é feito nos editais, fica muito difícil, né, para que os docentes daqui, sobrecarregados com sala de aula, em média 5, 6 disciplinas, possam se dedicar a alavancar um currículo para poder concorrer com os docentes que têm uma quantidade mínima de sala de aula, que seria 8 horas semanais. Então é muito difícil a gente desenvolver aqui a pesquisa, ensino, a extensão, a inovação. E mesmo assim a gente vê tantas iniciativas importantes, a gente vê os professores daqui concorrendo a editais e ganhando, né? A gente vê professoras ganhando aí, né? Na emenda parlamentar, a professora Silvanete está de parabéns, eu queria parabenizá-la, por um projeto lindo de águas e esgotos. 2 PETs que os professores daqui concorreram com a FACEP e ganharam. Então já tem muita coisa bonita na UABJ, é de dar gosto. Mesmo esses professores sacrificados, com muita dificuldade de desenvolver suas atividades, por ter uma carga horária de sala de aula altíssima. Sem falar em todo o apoio do corpo técnico administrativo e o do desenvolvimento das atividades com vocês, nossos estudantes. Nós estamos nos cursos de engenharia, que precisa de muita pesquisa, que precisa de muita extensão, que precisa fortalecer os laboratórios e que a gente não pode consolidar esse projeto pedagógico sem tudo isso. E estou muito preocupada porque a gente está no 7º período e essa primeira turma com certeza não vai sair tal qual nós planejamos diante de tantas dificuldades. Passamos a palavra à chapa 2. Antes de entrar na pergunta, só fazer uma correção, que não deu para fazer a pergunta, principalmente falando direto para os textos. Não existe nenhuma necessidade de você desenvolver um projeto de pesquisa e de extensão associado a um docente. Você pode fazer de forma independente, não existe essa necessidade. É só para que vocês não se preocupem, é necessário bom que se junte com o docente, com o estudante, é sempre muito importante. Em relação à questão da equidade, da disponibilidade de programas e de editais de pesquisa. Uma das ações, quando você olha, e a gente já começou, inclusive, a fazer fisicamente na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, é descentralizar o nosso Instituto IP de Inovação, Pesquisa e Empreendedorismo. Na UASP já tem um espaço, e nós vamos dialogar aqui também, para que a gente possa, a partir, porque o edital tem que ser construído com vocês também. Acho que essa é a grande mudança conceitual que a gente precisa ser feito. Porque, por vezes, quando a gente fala de bolsa, antes do intervalo, a gente estava discutindo percentuais de bolsa. Óbvio que, por isso que eu não falo em igualdade, eu falo em equidade. Mas quando você olha as bolsas, as principais bolsas de graduação, as bolsas do auxílio, os benefícios de uma forma total, a UABJ representa em torno de 3,5%, 4% dos estudantes. E o percentual de bolsas e auxílios é da ordem de 7% a 8%. Então, precisa aumentar, porque eu preciso consolidar essa unidade. Mas voltando para a questão da pesquisa dos nossos professores. A gente precisa sim resolver o problema da carga horária, até a professora Socorro fala muito bem, que até pouco tempo era nossa proreitora de ensino de graduação e viu a dificuldade que foi para que a gente conseguisse vaga. Nós não conseguimos vaga alguma, mas mesmo assim mantivemos funcionando com muito esforço. Só para vocês terem ideia, hoje a gente tem da ordem de 15 substitutos. Quando a gente contrata os substitutos, aqui na UABJ, quando a gente contrata um substituto, o recurso deixa de ser do orçamento de pessoal, passa a ser do orçamento custeio, competindo com água, energia, bolsas, terceirização, etc, etc. E eu preciso de um código, de algum efetivo para contratar o substituto. Esses códigos não tinham aqui. Então a gente chamou vários diretores de departamentos dos setores, fizemos um acordo para que a gente pudesse usar esses códigos para formar, para contratar substituto. Então, nós precisamos implementar o IP aqui, para que a gente trabalhe em ensino, pesquisa e empreendedorismo aqui dentro da nossa UABJ, e a partir disso fazer as correções. Óbvio que toda unidade com consolidação, nós vamos ter problema de... É só olhar os 17 anos da UAST, os X anos da UAXA, as dificuldades que foram, laboratório, etc. E com muito recurso.
mais de 200 milhões de custeio e investimento, quando hoje eu tenho basicamente 60 a 70 milhões. Então, pessoal, só para relembrar, talvez assim, a experiência deixa alguma incoerência aí, porque, por exemplo, existia um edital, né, para professores iniciantes. Ele foi suspenso porque o recurso, como vocês sabem, está muito escasso. Ou seja, se você tem 25%, você não pode tratar isso dessa forma. Então, quando você vai trabalhar também e dizer assim, eu fui da UAST, eu fui da unidade, mas não ficou lá. Uma das condições, aliás, 2 condições foram feitas para aceitar pleitear esse lugar. A primeira foi que eu não ia sair da unidade acadêmica. E aí, com a proposta de descentralizar, aí sim a gente percebeu a necessidade, porque eu já vivi esse momento que vocês estão vivendo agora. Essa é uma condição. E a segunda era justamente que a gente não fosse nem substituir o professor, não tenho nenhuma intenção disso, que fique muito claro. Né? Nós estamos no papel exatamente de vice-reitora, pleiteando, e a segunda condição era justamente que a gente não fosse um vaso, ou seja, nem o extremo de assumir o lugar dele, nem o outro lugar de não fazer nada. E uma das condições foi justamente essa, ser responsável pelas unidades acadêmicas da nossa instituição. Porque eu sei, a gente já viveu na pele isso aí. Então é necessário que vocês tenham muito cuidado com os discursos. Cuidado. Só para complementar em relação ao pesquisador inicial. Eu posso falar de cátedra, porque eu, enquanto coordenador geral de pesquisa, junto com o professor Fernando Freire, à época pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, nós criamos o pró-pesquisador para jovem, com um edital que aportou recursos para programas, para jovens doutores, pessoas que estavam ingressando, enxoval, etc. Foi na gestão do professor Fernando Freire que eu era o coordenador geral de pesquisa. Passemos agora ao tópico 3, com o tema Administração e Orçamento. Quando solicitamos ao professor Luciano que faça o sorteio da primeira pergunta. Fazendo a leitura para ver se tem algum punho pejorativo. A primeira pergunta do tema Administração e Orçamento é a seguinte. A OABJ, até o momento, não possui funções gratificadas. As funções gratificadas da OABJ seriam as desenvolvidas pela UFRPE. A UFRPE devolveu para a UFRPE e até agora não temos a função gratificada. Como você pretende resolver isso? Isso aqui é UFAP. É porque parece um R realmente aqui, eu confundi, tá? Mas lê-se UFAP. A UFAP devolveu para o UFRPE e até agora não temos função gratificada. Como você pretende resolver isso? Quem iniciar respondendo agora é a chapa 2. Vamos lá. Primeiro, só pontuando que funções gratificadas, para o entendimento de todos e todas aqui presentes, elas não são criadas dentro da universidade. O governo encaminha um projeto de lei, isso é votado em congresso e se coloca as funções. Existem 2 funções, pelo menos que eu entendi na pergunta. Vou começar da segunda, que foram as FG6, que no apagar das luzes do governo Bolsonaro, essas funções FG4, FG5 e FG6 foram extintas do serviço público e, portanto, de imediato retirada essas funções dos nossos servidores.
A Andifes e vários outros setores e instituições, assim que o governo assumiu, nós fizemos tratativas para que essas funções fossem restabelecidas, inclusive entrando-se na justiça, e há 2 meses atrás, numa decisão judicial, essas FGCs foram retornadas e encaminhadas de volta àqueles servidores que a possuíam. A outra foram em torno de 10 a 15 funções gratificadas da antiga UAG, que era a Unidade Acadêmica de Garanhuns da UFRPE, que com sua emancipação recebeu funções gratificadas a partir do projeto de lei que a criou. Há muito tempo eles ficaram usando, eram basicamente FG1, alguns FG3, mas basicamente FG1, e que quando a lei, quando essas novas funções gratificadas da UFAP, aí já o FAP, eles receberam, nós recebemos essas 10 a 15 funções gratificadas, poucas, porque não são muitas, e fizemos um diálogo, inclusive aqui, com o professor Luciano, com o professor Eduardo, com algumas reivindicações de coordenações de curso, para que a gente pudesse minimamente mitigar. Tinha unidades que não tinham coordenador geral de curso, não tinha função gratificada, então nós não fizemos uma decisão discricionária de aportar essas funções em local A e local B, inclusive com participação de todo mundo, inclusive com a participação da professora Socorro, que era pró-reitora de ensino de graduação, para que a gente pudesse acomodar minimamente. Mas, para além da pergunta específica dessa FG6 e dessas FGs da UFAP, nós estamos passando por um momento nas universidades muito grave em relação ao pessoal, e aí envolve código de vaga de docentes, código de vaga de técnicos e funções gratificadas. Por incrível que pareça, no caso de docente, a situação é menos ruim, é muito ruim, mas é menos ruim do que a de técnico. Por quê? Porque existe um bolsão, de certo modo, de proteção através do banco de equivalência, que mais ou menos segurou um pouco a onda. No caso do técnico, não. Se vocês terem ideia, nós tínhamos 5 tipos de técnicos, A, B, C, D e E. Foram extintos A, B e C. Quando o cargo é extinto, eu não tenho mais código de vaga para contratá-lo, e, portanto, eu tenho que terceirizar. Mas lembrem, quando ele é servidor, é daquele orçamento que a gente nem tem gerência, orçamento pessoal. Quando o cargo é extinto e que permite uma contratação por terceirização, entra no orçamento. Então, a questão dos técnicos e a questão da função gratificada, se não for resolvida, isso é um diálogo que a gente faz na DIFES, várias universidades vão colapsar nos próximos 5, 10 anos. Só para vocês terem ideia, anos atrás, nós tínhamos uma relação de 2 técnicos para 1 professor. Hoje a relação é basicamente de 1 professor para 0,6, 0,7 técnicos. Está entre isso daqui. Então é impraticável. Tem setores que estão ficando sem, só no que a gente chama de equipe, quando muito, porque às vezes nem equipe tem. Tem setores, por exemplo, que a gente pensou criar, e aí entra na função gratificada. Para você criar um setor, a cabeça do setor tem que ter uma função gratificada, e eu não posso. Coisa que são coisas sui generis. Quando o governo Bolsonaro retirou aquelas FG6, eu tinha FG4, 5, 6. Eu tinha o Instituto Menino Miguel, que só tinha uma função gratificada na cabeça para poder existir, e quando retirou, ficou no meio que no limbo. O senhor não iria aceitar a permanência, mas eu tinha que manter o Instituto Menino Miguel. Por sorte, a gente conseguiu na justiça, por sorte não, por trabalho de muita gente, conseguiu recompor e a gente manter essas questões. Então, função gratificada, a gente precisa também ter muito cuidado. Não vai ser criado por mim, por Avani, por Maria, por Socorro. Funções gratificadas, o que a gente tem é que pleitear de forma forte junto ao governo novas funções gratificadas. Além disso, a gente sabe que os técnicos tiveram uma defasagem muito grande salarial. Nós, professores, tivemos, mas vocês também. Alguns conseguem repor isso aí a partir da qualificação profissional, que ajuda no desempenho da nossa gestão. Fora isso, a função gratificada nova depende da aprovação do Congresso Nacional, né, gente? Então, o MEC tem que solicitar para poder isso acontecer. Então, quando você tem uma nova unidade e você quer, de fato,
fazer essas gratificações acontecerem, não depende só da gente, é uma conjuntura nacional. E além dos cortes curtos, a gente não depende, é uma coisa exógena à gestão. Tá bom? Obrigada. Passamos a palavra agora a Chapa 1. Bom, quanto ao acordo da antiga OAG com a reitoria, eu não posso responder porque eu não acompanhei, né, essa questão das FGs, né, de outras funções. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: a gente tem, quando nós criamos uma unidade acadêmica, nós não criamos só, né? Não foi a Rural do Pernambuco que foi lá, o reitor, o professor Marcelo, a professora Maria, ir lá e disse, não, vou criar. Não, houve todo um planejamento e um projeto para que fosse criada a unidade acadêmica. E quando a gente cria a unidade acadêmica, existe uma pactuação do MEC com a universidade que criou essa unidade acadêmica. E aí a gente precisa entender que o MEC, mesmo sendo mantenedor e mesmo eles assinando com a gente uma pactuação, a gente precisa insistir com o MEC que ele cumpra essa pactuação. Né? Então, eu acho que o esforço, e o Andifes é uma entidade que ela tem um papel muito importante nesse momento, né, do atendimento do MEC, as pactuações que eles assinaram com as novas unidades, com as novas universidades. Nós temos universidades novíssimas também, que precisam dessa atenção do MEC. Então, a Andifes, ela precisa ser, assim, vamos dizer assim, ser mais contundente em relação a cobrar do MEC esse atendimento à pactuação, né? E não é fácil, realmente. Mas a gente tem uma pactuação. A gente não pode criar as FGs e nem as ICPs, mas houve uma pactuação, está lá no MEC. Então, em cima desse projeto, em cima dessa pactuação, o MEC ele precisa dar essa atenção. Aí eu repito, precisamos fazer um esforço sobre-humano para cobrar do MEC essa pactuação, que ele cumpra essa pactuação, não só das FGs, mas do número de vagas, né, do número de vagas para o servidor técnico, do número de vagas para docente. Então, isso tudo é um trabalho que tem que ser feito junto ao MEC, né, que eu digo a vocês, a gente trabalhou com 4 unidades, né, e, por exemplo, a gente tem uma pactuação aqui de 100 professores, né, a gente tem hoje na instituição 25, né, então a gente precisa fazer esse esforço realmente junto ao MEC, para que o MEC entenda o papel dele de cumprir com essa pactuação. E fora isso, está mesmo o desembolso financeiro, né, orçamentário, para que a gente possa trabalhar dentro dessa pactuação. Então, nesse sentido, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa estar junto ao MEC, cobrando do MEC, que ele atenda essa pactuação junto ao Andifes, cobrando da Andifes mais esforço junto ao MEC, porque assim a gente vai conseguir trazer para a unidade, atender a unidade naquilo que foi pactuado. Não foi só a Rural do Pernambuco que pactuou. Houve 2 instituições, o MEC e a universidade. Então, eles precisam cumprir com o papel deles. Né? Então, eu vou passar para o doutor complementar, mas é mais ou menos isso que a gente, realmente as universidades não criam, né, funções, mas tem esse compromisso do MEC com a instituição que criou as unidades. Não foi só a instituição, foi o MEC com a instituição. Eu quero pedir, em primeiro lugar, licença a vocês, porque eu vou ler agora o artigo 25 do nosso estatuto, do nosso regimento, que diz que o vice-reitor tem, além da sua função principal de substituir o reitor em suas faltas e impedimentos, tem as seguintes atribuições. E depois, aí dizendo quais são as atribuições. Nunca falei que eu iria tomar o lugar da professora Maria José, porque na linha G fala da vacância. Lá em Serra Talhada, quando eu falei da função da vice-reitoria, foi cortado um trecho da minha fala dizendo
que eu ia substituir a professora Maria José, que ia se candidatar para deputada. Ela não vai se candidatar para deputada. A gente assumiu uma carta compromisso e cartório com a comunidade acadêmica. E a professora Avani precisa conhecer o estatuto e o regimento da nossa universidade. Se a gente vai mudar isso, vamos. A nossa primeira proposta é estatuinte. Vamos refazer, mas hoje é isso que nos rege. E a gente não pode ser irresponsável de dizer que eu estou aqui com falácia, se eu estou simplesmente me baseando na lei, no regimento do estatuto da UFRPE, que precisa ser conhecido. Solicitamos ao professor Luciano que faça o sorteio da segunda pergunta sobre o tema administração e orçamento. A pergunta é a seguinte: nossa unidade tem uma série de dificuldades para realizar atividades básicas. Alguns exemplos são acesso ao Wi-Fi, falta de laboratórios específicos e dificuldades para aulas práticas e visitas técnicas. Qual o seu plano para que essas dificuldades sejam superadas? Inicia agora com a chapa 1. Então, a gente volta àquela questão da prioridade. Estamos com uma unidade começando, temos que ter um olhar diferente para essa unidade. Então, as dificuldades são muitas mesmo. A gente, quando começa uma unidade, é tudo bem interessante. Quando existe a proposta da criação, a gente leva essa proposta, primeiro a gente aprova dentro da universidade, nas instâncias pertinentes, a gente leva ao MEC e a gente cria a unidade, né? E aí, quando a gente volta para implantar, a gente passa por dificuldades, são muitas as dificuldades, né? Então, nesse sentido, nessa falta, a gente precisa ter um olhar mais de prioridade para essas questões. A gente sabe das dificuldades aqui da UABJ em relação a tudo isso que foi elencado na pergunta, né? A mobilidade de vocês, né? Em relação à mobilidade, a gente tem um exemplo muito tranquilo lá da unidade de Serra Talhada, quando a gente sofria também com mobilidade, e a gente, para os nossos estudantes, técnicos e professores fazerem a sua mobilidade lá no âmbito do município, nós fomos ao MEC, pedimos lá levamos a situação e nós tivemos uma concessão especial, né, naquele momento, porque a cidade não tinha linha de ônibus oficiais, como aqui na nossa unidade, na nossa UABJ, na nossa Belo Jardim, a gente também não tem. Então, isso pode-se aumentar essa mobilidade. Estou falando de uma mobilidade que não é essa que vocês estão falando, de fazer pesquisa, de sair para uma aula prática, de fazer as suas mobilidades, mas é essa também, né? Não é só essa, porque quando a gente precisa aumentar o número de ônibus para fazer essa mobilidade, eu acredito que isso vai acontecer, né? Porque é uma necessidade. Vocês falaram com a gente sobre a dificuldade que está acontecendo na mobilidade, porque tem só uma van e um ônibus para se fazer isso. Então, essa atenção, né, de aumentar a velocidade, de implantar uma internet que realmente venha satisfazer vocês, é indispensável, né? A gente não vive sem internet, a gente não vive sem estar conectado, porque é uma necessidade.
Então, uma atenção especial, isso vai ser, com certeza, isso já está nas nossas, já estão, essas atividades, essas providências já estão nas nossas propostas, trazido inclusive por muitos de vocês, para a gente colocar como prioridade na nossa proposta, que foi construída também com vocês. Então, esse olhar é aquilo que eu falo, a gente está começando, então, o olhar ele precisa ser diferenciado. Então, vamos nos fortalecer na questão da mobilidade, na questão de ônibus para as aulas práticas, fortalecer os laboratórios, isso é prioridade, né? E também o Wi-Fi, sei lá, a internet, a conexão, nós precisamos de nos conectar com o mundo, e vocês principalmente que estão aqui, professores, técnicos, estudantes que precisam utilizar as redes, precisam utilizar os programas, precisam utilizar, né, os periódicos e precisam realmente ter uma atenção especial em relação a essas demandas de vocês. Pronto. Então, o que é que se faz? Isso é de uma hora para outra? Não. Mas eu falo em prioridade. Estou falando aqui em prioridade. É diferente a gente estar num ambiente onde a gente já tem tudo isso, né? E a gente dá uma atenção maior, já que a gente já tem. Então, nesse sentido, a Chapa 1, ela se compromete, sim, em priorizar essas necessidades básicas que vocês elencaram aí nessa resposta, que a gente sabe, a gente já vem acompanhando, a gente sabe as necessidades e as angústias de vocês com relação à mobilidade, a ônibus para fazer aula prática, a visita técnica e também a conexão que quase praticamente não existe, né? Não existe, não é isso? Esse compromisso a gente assume já na nossa proposta de gestão, ok? Passamos a palavra à chapa 2. Antes de passar para a resposta específica, eu vou passar para a Vanessa só fazer um comentário. Já que eu fui citada, eu acho que eu tenho o direito de me defender, né? Primeiro que eu acho que a professora está desatualizada com relação ao estatuto. Hoje em dia não existe mais reitoria e vice-reitoria, só existe reitoria. Então o reitor pode designar, sim, funções, atribuições para a vice-reitoria, a primeira coisa. Por essa mesma lógica, também não existiu o ABJ nesse estatuto. Então o ABJ não poderia estar presente. E esse estatuto é dele, 1970, gente. Ou seja, tem esse tempo todo que podia ser uma nova estatuto e não foi feito. Só isso, obrigado. Obrigado, Maria. Em relação à pergunta, e aí eu posso falar também com muita propriedade, porque estive com a professora Maria desde 2012 e acompanhei todas essas dores que são relatadas nessa pergunta aqui na UABJ. Vivenciamos com a Unidade Acadêmica de Garanhuns, Serra Talhada, Cabo de Santo Agostinho. Acho que a gente começou a avançar esse processo. Vou começar pela internet, até porque, enquanto vice-reitor, à época, quando existia vice-reitoria, porque hoje não existe mais, hoje é reitoria com reitor e vice-reitor, quando existia vice-reitoria, o Núcleo de Tecnologia da Informação, que hoje é a Secretaria de Tecnologias Digitais, era um órgão vinculado à vice-reitoria à época. E eu me lembro bem quando assumimos lá na sede, o Wi-Fi era uma lenda. Eram áreas de sombra, como os técnicos chamam, fortíssimo. E a gente avançou com muito esforço da reitora, do vice-reitor que cuidava dessa parte, e nós conseguimos superar. Hoje a gente tem uma internet na sede com qualidade boa. A gente sabe desse processo aqui, tanto lá naquela área que é alugada, quanto aqui nessa parceria com a EP, da dificuldade de Wi-Fi. A gente poderia muito bem ter corrido para que os serviços da nossa internet aqui começassem 2, 3 semanas atrás. Muita gente ia dizer que era eleitoreiro, mas a gente faz com muita responsabilidade. Fizemos o projeto, fizemos o orçamento, que quem vai fazer é a Construcel, que é a empresa que faz manutenção, e muito em breve vai iniciar para a gente dar, porque eu sei que hoje, e aí, porque é um pouco a minha área, internet é um ativo fundamental numa universidade. Eu brinco até mais que energia, mesmo que a internet precisa de energia, mas uma vez a gente energizou uma sala lá da vice-reitoria, na época, quando existia a vice-reitoria, energizamos uma sala
E eu trabalhei sem energia, do resto coisa, mas com a internet funcionando. Se não tivesse, eu não teria condição. Em relação à aula prática transporte, a gente sabe, gente, que nós sofremos. Eu mostrei aquele gráfico. Não adianta aqui a gente ficar com retórica de que eu poderia priorizar por um lado. Nós priorizamos sim bolsa de estudante, terceirização minimamente aceitável em termos de limpeza e segurança. Nós priorizamos sim, porque com 25% do orçamento nós temos que priorizar. Agora a gente espera, com esse novo governo, que a gente possa sim ampliar essas políticas, porque a gente bem sabe, eu acompanhei a professora Maria desde 2012, sabe? Eu sei todas as dificuldades. Na época, quando existia a vice-reitoria, o NTI era vinculado à vice-reitoria, o sistema, que na época não era nem sistema, eram bibliotecas isoladas, nós implantamos o sistema integrado de bibliotecas, e aí compramos o Library, a minha biblioteca, e fomos seguindo. Então a gente sabe das dificuldades, e a gente entende. E aí, o compromisso é total de a gente ampliar essas ações aqui na UABJ, com responsabilidade, com muita transparência. Não é à toa, eu mostrei no primeiro slide, que hoje a UFRPE é o primeiro lugar em transparência ativa. De forma muito tranquila. E o que for possível, e nós vamos buscar não somente dotação orçamentária normal, como fizemos agora com os 10 milhões para o campus de Belo Jardim, buscar recursos extra-orçamentários, emendas parlamentares, para que a gente possa construir esse futuro cada vez mais forte da nossa unidade acadêmica de Belo Jardim. Solicitamos ao professor Luciano que faça o sorteio da terceira e última questão do terceiro tema, administração e orçamento. A terceira pergunta, referente à administração e orçamento, é a seguinte: a UABJ recebeu o terreno para a construção do campus definitivo e a viabilização de 10 milhões de reais para as etapas iniciais da sua construção. No entanto, o edital de licitação publicado só contempla mais ou menos 2/3 do terreno para estudos de topologia e sondagem do solo. Como a comunidade irá deliberar sobre a melhor posição para a construção sem a avaliação completa do terreno? Quem inicia respondendo agora é a chapa 2. Ótima pergunta. Primeiro vamos pontuar de forma muito tranquila. Nós conseguimos com muito esforço, e aí do mesmo jeito que eu fui com os senadores Humberto Costa e Tereza Leitão, conseguimos 10 milhões para o Cabo Santo Agostinho e colocar no PPA dos próximos 3 anos 113 milhões para o Cabo Santo Agostinho. Nós conseguimos, junto com o deputado Mendonça Filho, que foi conosco, conforme eu coloquei, 10 milhões para o campus definitivo da UABJ. Assim que conseguimos, nós fizemos uma reunião aqui, lá com presença de várias pessoas. Foi criada uma comissão para identificar o plano diretor, e foi me apresentada uma ideia inicial
de localização desses prédios. O grande problema é que eu não poderia iniciar um processo licitatório de construção dos 10 milhões, porque quando foi enviado a proposta de criação da UABJ, os projetos, na sua maioria, foram cópias, isso é normal, de outros projetos de outras unidades. Só que, e aí eu corro o risco, como não engenheiro, de falar besteira, mas peço licença, para quando a gente faz uma licitação, um dos valores mais substanciais que afetam o valor da obra é a fundação, o solo, que tipo de fundação, que tipo de profundidade, por conta do tipo do solo. E hoje nós não temos isso, então não teríamos como fazer. Primeiro que nenhuma empresa, nenhuma construtora iria querer participar quando o risco de, quando perfurar, encontrar um solo que requereria um custo extremamente alto. Então, de forma responsável, chamamos o grupo, estou vendo várias pessoas aqui que participaram dessa reunião, depois vi as fotos que me deram em campo lá, escolhendo o local, e a partir disso, abrimos a licitação de 2 milhões, que será para todos os projetos, com sondagem, deixar tudo pronto, já a partir dessa discussão do plano diretor, e iniciarmos, muito provavelmente, a construção no início do ano, ou ainda com a licitação interna, ou repassando esses recursos para a fundação, utilizando-se da lei de ciência e tecnologia, onde eu posso construir os laboratórios, práticas e aulas práticas e pesquisa. A lei me permite. Então, com muita responsabilidade, a gente está construindo esse processo. E posso afiançar, não tenho como garantir nesse momento, mas em diálogo com o mesmo deputado, que até o final do ano nós deveremos anunciar um novo aporte de recursos, através de uma emenda do deputado, para que a gente possa dar seguimento, porque 10 milhões não vai dar para a construção. Então, é muito responsável a ação que fizemos de construção, ok? Abrir uma licitação, fazer os projetos, porque são necessários, gente, necessários esses projetos. Eu sei que há uma preocupação, há um anseio justo da comunidade da UABJ, que a gente não construa edificações que daqui a algum tempo a gente tenha problemas de funcionamento, problemas ambientais. Então a gente está fazendo isso com muita responsabilidade. Eu sei, de novo, da angústia, do merecimento que a comunidade da UABJ tem no seu campus definitivo, mas tenha certeza, no diálogo com a comunidade UABJ, na responsabilidade do nosso núcleo de engenharia NEMAN, inclusive tem um representante aqui, o Adilson, tem 2, não estou vendo 2, olhei aqui vi só 2, mas com muita responsabilidade, e porque eles sabem dessa necessidade, nós vamos efetivar o campus definitivo com muita tranquilidade, com muita responsabilidade e funcional. Vou comentar uma situação que não tem a ver com a gestão da professora Maria, que eu fiz parte, nem essa. A nossa biblioteca Serra Talhada, que foi feito um projeto de extrema complexidade e que, portanto, levou muito tempo para que, por merecimento, a UAST tivesse a sua biblioteca. Vou passar aqui para a Maria. Fora isso, eu acho que o professor foi muito cirúrgico, né? E assim, eu fico lisonjeada com a escolha, porque eu trabalhei na Odebrecht, trabalhei na Nordon Metalúrgica, então a gente tem experiência de planejamento de obra, e como designada por ele para estar à frente dessa unidade também, ou seja, numa escala superior à da direção, sem atropelos, ou seja, a gente tem que deixar isso muito claro, a gente vai poder fazer essa supervisão com maior eficiência e conhecimento de causa. Obrigado. Passamos a palavra a Chapão. Bom, eu até entendo e assim,
saber que a comissão, né, o comitê que ficou responsável pelo projeto, avaliação do projeto, tenha sido consultado em relação a só fazer o recorte dos textos do terreno agora nessa primeira avaliação. Mas me preocupa também, porque me preocupa. Nós temos um recurso para fazermos esse estudo topográfico, né? A gente sabe da necessidade. E nós vamos fazer essa etapa, esse estudo em 2 etapas. Vamos fazer a primeira e vamos fazer a segunda. Que bom que o diretor da unidade ele foi consultado sobre isso, ele deu o ok. Que bom que o pessoal do plano diretor também foi consultado e deu ok para se fazer só a avaliação topográfica, estudo de solo, né, e tudo mais, de 2/3 mais ou menos desse terreno. Só que eu imagino que seria mais, não sei se assertivo talvez, né, se esse terreno fosse feito na sua totalidade. Por que eu falo isso? Porque na realidade os 2 milhões e pouco que vai ser aqui com o processo que foi o processo da licitação da empresa, esse 2 milhões e pouco que vai se tirar, vai se subtrair dos 10 milhões, né, das novas obras, do início das obras, eu acho que não ficaria tão além, né, desse valor se fizesse realmente um estudo topográfico de toda a situação, mesmo porque em cima desse estudo topográfico, né, o pessoal da comissão do plano diretor iria, junto com a comunidade, definir, logicamente, o que seria feito inicialmente, quais seriam as prioridades. Eu acho que a gente vai fazer um trabalho que poderia ser uma etapa só, vai fazer 2, correndo o risco. Na segunda etapa, a gente vai ter problema de orçamento para poder fazer o segundo estudo, né, do restante do terreno. Então, mas eu fico feliz, né, de saber que foi uma decisão dialogada com a comissão, né, do plano diretor, foi uma coisa dialogada com a direção geral acadêmica, a direção administrativa, porque eu me preocupo realmente. Me preocupo porque no segundo momento pode faltar orçamento para a gente fazer a segunda parte dessa avaliação topográfica, e aí vamos levar muito mais tempo para poder ter um campus completo. Eu acho que se você faz uma avaliação, né, de todo o terreno, você pode, né, conjuntamente, já saber, né, dependendo do resultado dessa avaliação topográfica, do estudo de solo, a gente pode definir, né, a comunidade pode definir junto a comissão do plano diretor, quais são as prioridades naquele momento em que setores, em que locais irão ser construídas essas estruturas. Mas se foi dialogado, se foi, a gente entende e a gente espera que na segunda etapa dessa avaliação a gente tenha, né, orçamento para fazer. Porque eu acho que não ia onerar tanto, né, já o projeto em torno de 2 milhões para fazer esse estudo nessa primeira etapa. É só uma observação. Bom, pessoal, nós comunicamos e ao mesmo tempo informamos as chapas que nesse 4º tema aqui, política de recursos humanos, nós faremos apenas o sorteio de uma questão, dado o tempo, para que possamos nos aproximar ao máximo do tempo que foi determinado para o debate. Porque após esse bloco, ainda vão ter as considerações finais de ambas as chapas. Então, para não ultrapassar o limite previsto para o debate, nós sortearemos apenas uma questão. Tem que nem eu achei, fecha.
A pergunta destinada ao tema política de recursos humanos é a seguinte: todos os docentes e técnicos estão sobrecarregados com atividades Todos os docentes e técnicos estão sobrecarregados com atividades. Não temos previsão de chegada de códigos. Qual sua solução para a questão? Quem inicia respondendo é a chapa 11. Bom, eu volto para a questão da pactuação. Nós temos duas condições de termos código de vagas liberados pelo MEC para a instituição. Nós temos uma tabela de referência que leva em consideração quantidades de técnicos que já tem na universidade, aí leva em consideração outros critérios, quantidade de estudantes, enfim. Essa é uma condição, que é a tabela de referência para a liberação de vagas para os servidores técnicos da universidade. Uma outra possibilidade é o banco de equivalentes, banco de professor equivalente, né? E libera as vagas para as universidades, baseado também, né, nessa questão de quantitativos. Tem todos os critérios para que a universidade receba esses códigos. E aí, eu torno a trazer para essa discussão a questão da pactuação. A pactuação, ela precisa vir do MEC como compromisso de um projeto que foi assinado entre a universidade e o MEC. Nós temos uma pactuação e naquela pactuação existe quantitativo de técnicos e professores que a unidade precisa. Então, eu acho que a gente precisa sair da caixa da tabela de referência, da tabela do banco de equivalente, e a gente fazer um esforço maior junto ao MEC. É fácil? Não é fácil. Mas a gente precisa insistir nesse esforço para que o MEC cumpra o papel dele de liberar. E é uma pactuação. Pactuação é o seguinte: você cumpre a sua parte, a gente cumpre a da gente. Não é possível que a gente continue sofrendo lá no cabo da mesma coisa. A gente não conseguiu ainda, né, o número total de técnicos e de professores também está nesse mesmo sofrimento, vamos dizer assim, de carga horária elevada, um professor com carga horária lá em cima, um técnico, uma técnica com várias funções, como muitos daqui me falaram essa semana quando estivemos aqui, né? Essa semana foi a semana passada, não me lembro mais, porque não sei mais o dia da semana, a gente está andando tanto que não sabe mais o dia da semana, mas quando estivemos aqui, né, da última vez, a gente conversamos com os técnicos, com as técnicas, e existe também essa sobrecarga, é um técnico, uma técnica respondendo por várias funções, várias atividades. E assim o professor com 4 disciplinas, 5 disciplinas, o diretor cheio de disciplina, o coordenador geral cheio de disciplina. Então, assim, é um esforço. Eu acho que esse esforço precisa ser bem contundente, precisa a gente estar lá dizendo assim: olha, tem uma pactuação, a gente precisa que o MEC cumpra com a parte dele. Porque quando a gente cria um documento legal, é uma pactuação que o MEC precisa cumprir. Então, isso não é fácil. Eu continuo dizendo a vocês, né? Precisa de muito esforço. Precisa você estar lá, precisa você marcar presença, precisa você estar dizendo: olha, não existe, o professor está esgotado, o técnico está esgotado, a gente precisa que vocês cumpram a parte de vocês. Então, não vai ser fácil, não é fácil, mas a gente precisa insistir.
Nós precisamos insistir porque isso está fora daquela caixinha. Precisa a gente entender isso, né? Então, eu acho que, independente, né, de quem esteja na reitoria, esse é um esforço que vai ter que ser feito junto ao MEC, para que a gente possa cumprir, para que o MEC cumpra a pactuação que está no documento de criação da nossa unidade aqui, OABJ, e também, né, a unidade do CAP. Com a palavra a chapa 2. Só antes de ir para a pergunta, só pontuar para o bom debate em relação à pergunta anterior. Não é somente a avaliação topográfica. Eu vou ler rapidamente. Objeto: contratação de serviço especial de engenharia prestado por empresa com fins de promover a realização de planejamento, levantamentos, ensaios e a elaboração dos projetos executivos de engenharia e arquitetura e documentações legais referente à construção do campus definitivo da UABJ. Feito essa pontuação, vamos para a questão das vagas, que de fato não é uma questão simples. Nos 3 anos e meio que estou à frente da gestão, um pouquinho mais, nós não tivemos nenhum código novo. Mas mesmo assim, recorrentemente no governo anterior, cada 3 meses, ia com o mesmo ofício, mudava só a data, solicitando as vagas aqui da UABJ e da UACSA. Pontuamos isso em todos, durante todo o governo. Neste governo, conversamos com a Secretaria de Ensino Superior, a Denise, e a informação que haveria alguma possibilidade das vagas pactuadas, um pequeno percentual para esse ano, mas que para o ano nós teríamos um aporte provavelmente maior. Já está no orçamento 10 vagas pactuadas para as unidades da UABJ e da UACSA, obviamente que ainda sem código de vagas para a gente realizar a contratação, a abertura do concurso. Mas sei bem desses problemas. Eu me lembro, e aqui também vejo vários que me procuraram desesperados, porque quando a gente assumiu, além dos cortes de tudo, o governo na época editou uma lei que proibia a contratação de docente em vagas novas. Nós tínhamos cerca de 19, se a minha memória não falha, 19 vagas novas para o ABJ, sem poder contratar professores que inclusive já tinham feito concurso público, já estavam aprovados. Essa lei só caiu no ano seguinte. Mas para garantir o funcionamento, eu chamei vários diretores de departamentos da unidade que tinham concursos de vagas de vacância, são vagas antigas, e solicitei a colaboração, e aqui de pronto agradeço a todos e todas que naquele momento nos ajudaram. Usei aqueles códigos de vaga de vacância para contratar os professores, porque eu sabia da emergência e da urgência desses docentes aqui na UABJ. E no ano seguinte, quando a lei caiu, aquelas vagas novas que eram da UABJ, repus nos departamentos de zootecnia, computação e vários outros departamentos. Para além disso, infelizmente nós não temos ainda a figura do técnico substituto. Então o problema, como eu disse no início, do técnico ainda é mais grave que o dos docentes, por conta de toda a dificuldade. Mas ainda nos professores, nós, em todo momento, dialogando com a direção acadêmica, com a direção administrativa, a gente buscou a contratação de substitutos. Já disse, vou repetir, hoje nós temos, com esses que estão sendo contratados agora, outubro, novembro, dezembro, cerca de 15 professores substitutos no total. Obviamente que isso são paliativos, são ações pontuais para que a gente mantivesse a universidade e a UABJ funcionando, como foi a mesma coisa na UAST, na UACSA, como foi na UAG, que hoje é o FAP. Mas obviamente que a gente tem que cobrar, e aí eu tenho muita tranquilidade
porque fui para a rua e apoiei o presidente Lula, mas a gente tem que ter, como gestor, a capacidade de criticar também. Acredito que era para ter vindo mais vagas do que as 10. E vamos continuar cobrando. E espero que para o ano, com a recomposição econômica, fico muito assustado com aquele negócio de déficit zero que o Haddad falou, então eu tenho muito receio disso, mas a gente tem que pressionar o governo para que, enfim, orçamento maior e mais vagas, docentes e técnicos. Encerrado o segundo bloco, passaremos então para o terceiro, onde os candidatos farão, seguindo a ordem inversa da exposição inicial, as considerações finais, sendo destinado a cada chapa o tempo máximo de 5 minutos. E nós solicitamos a ambas as chapas que, durante as suas considerações finais, permaneçam sentados. Quem vai iniciar agora será a chapa 2. Então, primeiramente queria agradecer à comissão, aos nossos oponentes aqui na disputa desse pleito. Existe um meme que a gente tem na internet, que é expectativa e realidade. E aí, dentro dessa expectativa e realidade, eu digo que os cursos, por exemplo, de pesca, eles foi criado em 2006 na nossa lastro. E até hoje não tem um tanto de peixe. Ou seja, não foi feito tudo de uma vez. O curso da Tecnia 2009, a gente só tem dois setores, porque professores colocaram dinheiro para fazer esses setores, e agora vem um aporte de uma emenda parlamentar para a gente concretizar isso de fato. Ou seja, hoje a gente está vendo aqui uma série de coisas que foram colocadas e nós desmistificamos essas coisas, né? Sabemos também, por exemplo, que na expectativa e realidade da UAST que o RU fosse muito maior utilizado, e a gente vai ter que fazer provavelmente um acordo com a UPE para que o preço permaneça e a gente consiga garantir esses quantitativos por lá. Da mesma forma, nessa escutativa que a gente teve, a gente conversando aqui com os alunos, informaram que o FPE, né, ele tem restaurante. E da mesma forma que a gente está querendo construir, não estou dizendo que a gente está formalizando isso aqui, é uma escutativa falada pelos alunos daqui da casa. Se não era possível a gente fazer um tipo de cooperação técnica ou de colaboração, que eu não sei como a gente vai fazer isso, mas de fazer esse acordo e provavelmente, se a gente se conseguir, ano que vem a gente ter uma parceria com o FPE, como já existe, eu já participei aqui umas 3 semanas atrás de um evento junto com eles lá no prédio deles, e a gente poder fazer essa formulação de ter a participação dentro. Não estou dizendo que isso é certo e é fato, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não tem arrogância, né, gente? A gente acredita que a experiência se faz com o caminho. Muitas vezes eu não falei dessa experiência aqui que eu tenho justamente com a Odebrecht, eu não falei das experiências que eu tenho, por exemplo, no Comitê de Bacia com Gestão Participativa, porque não é isso que a gente veio fazer aqui, a gente veio trazer proposta. Eu não vim aqui para ser alvo disso, e nem para ser extremamente indelicado muitas vezes. A gente trabalha com a educação e a gente quer essa retribuição também. Então eu tenho capacidade sim, existe o estatuto que diz que o professor pode me designar com certas funções, entre elas está à frente dessa unidade em termos de escala maior. E é nisso que a gente está com muita seriedade trazendo para vocês como proposta. Muito obrigada. Obrigado, Maria. Então, primeiro, gratidão a todos e todas que estão presentes aqui por nos ouvir, ao Marco, representando toda a comissão de consulta, a professora Maria, a professora Socorro, a professora Vani. Eu acho que construções coletivas são sempre melhores do que decisões monocráticas e individuais. E, portanto, quando a gente participa de um debate, a gente escuta, a gente reforça o nosso pensamento, a gente reconstrói nossos pensamentos, a gente dialoga. Não foi tocado aqui, mas a gente vai passar por um processo amplo de discussão, porque precisa de forma muito responsável tratar da questão dos tecnólogos aqui nessa instituição, aqui e na UACSA. Estamos fazendo com muito cuidado, com responsabilidade, ouvindo formalmente o MEC,
A professora Flávia já conversou com o coordenador geral, acho que o Eduardo, com a equipe, para dialogar sobre isso. Vamos fazer de forma e vamos garantir que todas tenham o direito garantido, porque a gente precisa fazer as coisas com responsabilidade, com diálogo. É dessa forma que a gente encaminha o pleito. Com apoio substancial desse governo. É isso que a gente pleiteia. Eu acho que fui sempre, toda a minha trajetória, muito correto, muito leal. Fui 8 anos vice-reitor da professora Maria com muito orgulho, com as convergências e divergências normais de duas pessoas, mas de forma muito tranquila. E nesses 3 anos e meio tentei de forma colaborativa, de forma descentralizada, fazer a gestão da centenária UFRPE, da querida Ruralinda e da querida Unidade Acadêmica de Belo Jardim. Gratidão. Passamos a palavra agora a Chapa 1 para as suas considerações finais. Eu quero agradecer